O presidente Jair Bolsonaro visita nesta terça-feira o Centro de Memória do Holocausto Yad Vashem, em Jerusalém, museu público israelense que lembra as vítimas e aqueles que combaterão o genocídio de 6 milhões de judeus pelos nazistas. Segundo o programa da visita, Bolsonaro visitará a exposição Flashes of Memory Fotografia durante o Holocausto. Ele também depositará flores em homenagem às vítimas do nazismo e assinará o livro de honra do memorial. Ao abordar a situação alemã após o Tratado de Versailles, que selou a paz entre as principais potências europeias após a Primeira Guerra, o museu explica que havia um clima de frustração que, junto à intransigente resistência e alertas sobre a crescente ameaça do comunismo, criou o solo fértil para o crescimento de grupos radicais de direita na Alemanha, gerando entidades como o Partido Nazista. A classificação do Partido Nazista como parte da direita vai de encontro com opiniões expressadas pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Em um post recente em seu blog, Metapolítica 17, Araújo escreveu que a esquerda fica apavorada cada vez que ressurgiu o debate sobre a possibilidade de classificar o nazismo como um movimento de esquerda, explicando que, em sua opinião, o nazismo foi um movimento de esquerda. Livres dessa inibição, podemos facilmente notar que o nazismo tinha traços fundamentais que recomendam classificá-lo na esquerda do espectro político, escreveu o chanceler, que já havia expresso opiniões semelhantes em outras ocasiões. Tanto o nazismo alemão quanto o fascismo italiano surgem após a Primeira Guerra Mundial, contra o socialismo marxista que tinha sido vitorioso na Rússia na Revolução de Outubro de 1917, mas também contra o capitalismo liberal que existia na época. É por isso que existe essa confusão, afirma Denise Hollenberg, professora de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, UFF. Não era que o nazismo fosse à esquerda, mas tinha um ponto de vista crítico em relação ao capitalismo que era comum à crítica que o socialismo marxista fazia também. O que o nazismo falava é que eles queriam fazer um tipo de socialismo, mas que fosse nacionalista, para a Alemanha. Sem a perspectiva de unir revoluções no mundo inteiro, que o marxismo tinha. A ideia de uma revolução social para a Alemanha deu origem ao Partido Nacional Socialista Alemão, em 1919. O socialista no nome é um dos principais argumentos usados nos debates de internet que falam no nazismo como um movimento de esquerda, mas historiadores discordam. O que é fundamental aí é o termo nacional, não o termo socialista. Essa é a linha de força fundamental do nazismo, a defesa daquilo que é nacional e próprio dos alemães. Aí entra a chamada teoria do arianismo, explica. Em setembro do ano passado, em entrevista ao jornal o Globo, o embaixador alemão no Brasil, Georg Wittel, afirmou ser uma besteira completa dizer que o nazismo foi um movimento político de esquerda. O diplomata afirmou que há amplo consenso entre historiadores alemães e mundiais de que Hitler liderava uma corrente política de direita. As declarações de Wittel foram dadas depois que a divulgação de um vídeo explicativo sobre o nazismo, publicado pela Embaixada da Alemanha no Brasil e pelo Consulado Alemão no Recife, PE, provocou forte reação nas redes sociais no Brasil. Muito brasileiro contestou a representação alemã no país, questionando se o Holocausto realmente existiu e afirmando que o nazismo foi um movimento de esquerda. Com a legenda "Os alemães não escondem o seu passado. Saiba como se ensina história na Alemanha", o vídeo tem pouco mais de 1 minuto de duração. A ideia era ressaltar a importância de não se esquecer os crimes do nazismo entre 1933 e 1945, período em que o Holocausto levou à morte de cerca de 6 milhões de judeus e de 5 milhões de pessoas de outros grupos, como homossexuais e ciganos.